E eu quero já agradecer a você por emprestar o seu tempo para ouvir sonhos. E sair dizendo: hoje foi um dos melhores dias da minha vida. Meu pastor me ministrou, meu pastor autorizou alguém falar na minha direção. Eu queria apresentar para vocês Eduardo Reis. E vamos recebê-lo com muita alegria. Graça e paz seja com todos em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. E que em 2019 o Senhor nosso Deus realize todos os teus sonhos. Preparado para o melhor ano da sua vida? Tome seu assento glorificando a Deus. Vou compartilhar uma palavra muito rápida. Se trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo em Gênesis. No capítulo de número 14. Verso de número 13. Está escrito assim: então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Essa é a primeira vez nas Escrituras Sagradas que nós vamos ler a palavra hebreu. Desde pequeno, desde criança na igreja, eu sempre aprendi que os hebreus são os descendentes de Éber. E por mais de 100 anos, a teologia contemporânea nos ensinou isso. Em qualquer escola de teologia, em qualquer faculdade de teologia, basicamente eles nos repetem isso o tempo todo. Quem é o hebreu? Um descendente de Éber. À medida que eu fui estudando e aprendendo, eu comecei a questionar algumas coisas. Por exemplo, os árabes também são descendentes de Éber, mas jamais se disse hebreu a um árabe. Se os descendentes de Éber são os hebreus, por que nunca se disse hebreu a um árabe? Então eu comecei a aprofundar nisso e a entender que o significado dessa palavra hebreu estava muito além daquilo que a gente havia estudado. Essa palavra hebreu não tem uma tradução certa para o português. Mas hebreu basicamente quer dizer transpassador de águas. Aquele que entrou e saiu das águas. A primeira vez que nós vemos essa palavra aqui, em Gênesis no capítulo 14 e verso 13, foi exatamente depois que Abraão cruzou o grande rio Eufrates. Depois que ele chegou do outro lado do rio, as pessoas que moravam do outro lado do rio passaram a chamá-lo de hebreu, ou seja, aquele que veio do outro lado das águas. Então, quem é um hebreu? Um transpassador de águas. E lendo com mais atenção o texto, eu comecei a notar que todo homem com quem Deus queria uma aliança fazia cruzar águas. Deus fez isso com Abraão, Deus fez isso com Isaac. Isaac peregrinou na mesma terra que o pai, também cruzou o mesmo rio Eufrates. Deus fez isso com Jacó, porque Jacó também cruzou o val do rio Jaboque. Todas as vezes que Deus queria uma aliança, Deus fazia com esse homem passar pelas águas. Essa é a forma mais arcaica de batismo. Quando Abraão cruzou o Eufrates, ele estava sendo batizado. E aí está uma resposta para nós, né? Por que somos batizados nas águas? Para nos tornarmos hebreus. Todo homem com quem Deus quer uma aliança, Deus faz com que esse homem passe pelas águas. É normal na América Latina a igreja ensinar que primeiro você deve se batizar e depois você deve cear. Por quê? Porque a ceia é uma aliança, e a aliança é para quem passou pelas águas. A aliança é para os hebreus. Preste atenção nisso.
Quando Abraão cruza o rio Eufrates, ele é chamado de hebreu. Ele cruza as águas e logo depois Deus faz uma aliança com ele. A primeira vez que Abraão vai sacrificar animais a Deus vai ser em Gênesis 15. Depois que ele encontra com Melquisedeque, ele vai sacrificar os primeiros animais e vai fazer uma aliança com Deus. Ou seja, ele passa pelas águas e logo depois faz a aliança. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, foi a mesma coisa. Eles entraram no Egito 70 almas. Quando foram sair, eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. Como batizar nas águas 2 milhões de pessoas? Então Deus abriu o mar e eles passaram pelas águas e foram batizados nas águas. O maior batismo nas águas de toda a história do mundo. Deus executou quando os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho. E logo depois no deserto, Deus lhes deu de comer uma comida espiritual e lhes deu de beber uma bebida espiritual. Comida espiritual e bebida espiritual é ceia. Ou seja, Deus os batizou nas águas e logo depois ministrou para eles uma ceia. Aquela geração que saiu do Egito morreu no deserto. E a geração nova que nasceu no deserto, exceto Josué e Caleb, como seriam batizados? Se no deserto, na maioria das vezes, eles não tinham água nem para beber. Se Deus não opera milagres, eles morreriam de sede. Então Deus ordenava que eles subissem os cumes dos montes. E Deus descia sobre eles uma nuvem. E eles eram batizados na nuvem. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, se você encontrar, me dá um sinal e diga amém. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim, verso 1. Ora, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca do batismo. Os vossos pais todos estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E foram todos batizados em Moisés, tanto na nuvem quanto no mar. Você está aí, crente? Fala alguma coisa aí, santo. Todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem quanto no... Era batismo. Para quê? Para que houvesse uma aliança. Todas as vezes que Deus quer fazer uma aliança, Ele passa o homem pelas águas, faz desse homem hebreu, e com o hebreu Deus faz uma aliança. Nem todo judeu é hebreu, porque nem todo judeu passou pelas águas. Agora lembre-se de um detalhe: Cristo ainda não havia sido revelado como o Messias, e João já batizava nas águas. O batismo nas águas não vem do cristianismo. O batismo vem antes do cristianismo. O cristianismo vai nascer aproximadamente 60, 70 anos depois da morte de Jesus. Vai nascer a doutrina que nós chamamos de cristianismo. Porque antes do cristianismo existir, Cristo já salvava. O que prova que não é doutrina que salva. Quem salva é Cristo. Cristo salva antes mesmo de existir uma doutrina. Ele é a salvação. Não existia igreja, Ele já salvava. Não existia doutrina, Ele já salvava. Cristo é a salvação. Ele veio ser salvação para nós. Amém? Então preste atenção nesse detalhe. Preste atenção nesse detalhe. Quando Deus quis batizar Abraão, fez ele cruzar o rio Eufrates, para fazer com ele uma aliança. Abra comigo em Gênesis no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12. Se você encontrar, dá um sinal e diga amém. Gênesis no capítulo 12, verso de número 1. O título do capítulo é esse, olha. Deus chama Abraão. De novo.
Deus chama Abraão. Mas eu preciso te dizer uma coisa: o título não corresponde ao texto do capítulo, porque em Gênesis, no capítulo 12, não está acontecendo o chamado de Abraão. Nós sabemos que Abraão foi chamado em uma cidade chamada Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. E em Gênesis, no capítulo 12, Abraão já está em Harã. Harã é uma cidade que está no meio do caminho entre Ur dos Caldeus e Canaã. E ele é chamado, aqui em Gênesis, no capítulo 12, em Harã. Observe isso, verso 4. Partiu Abraão como o Senhor lhe havia dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Ele não está em Ur dos Caldeus, ele está em Harã. Então o chamado dele não pode estar acontecendo aqui. Aqui, Deus desceu para pelejar com ele, para insistir com ele. Por quê? Porque ninguém pode começar uma caminhada com Deus e parar no meio do caminho. Eu vou dizer de novo. Ninguém que começou uma caminhada com Deus poderá parar no meio do caminho. Se você der o primeiro passo, terá que ir até o fim. Deus é um Deus de destino, Deus é um Deus de propósito, e Deus não vai permitir que a tua história fique inacabada. Eu vou dizer de novo: Deus é um Deus de destino, Deus é um Deus de propósito, e você não vai ficar parado, estagnado no meio do caminho. Eu declaro e profetizo que o Espírito de Deus vai se agitar dentro de ti, e o próprio Deus vai descer do céu, te tomar pela mão, para que você prossiga, 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 prossiga. Aleluia! Abraão parou no meio do caminho, e Deus desceu ali para pelejar com ele. Todos aqueles que leem a Bíblia têm que levar em conta uma coisa: a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica. O que é isso? Os fatos não são narrados na ordem em que aconteceram. Sabe como eu vejo a Bíblia Sagrada? Como um grande quebra-cabeça. Para que um quebra-cabeça serve? Quando ele está montado, ele te revela uma imagem, ele te dá uma visão. A Bíblia Sagrada existe para isso, para nos dar uma visão clara da vontade de Deus. Porém, não é para todos. Por isso, eu penso que Deus pegou esse quebra-cabeça, desmontou, misturou as peças, colocou ali e disse: quem tiver o Espírito Santo que monte. Você está aí? Só quem está aí joga a mão para o céu e dá um glória a Deus. Preste atenção, preste atenção. Capítulo 11 de Gênesis, e o verso de número 31. Tomou Terá Abrão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos... Saiu de onde? Você está aí, crente? Pelo amor de Deus, fala alguma coisa comigo, irmão. Vamos lá. Saiu de onde? Para irem para a terra de... E vieram até Harã e habitaram ali. Mas o objetivo era Canaã. E eles vieram até Harã e habitaram aí. Ou seja, o texto não está escrito na ordem que aconteceu, e em Gênesis capítulo 12 não está acontecendo o chamado de Abraão. Pelo contrário, Abraão estava parado, estagnado no meio do caminho, porque Abraão parou em uma terra de oportunidades. Harã era uma cidade em pleno desenvolvimento. Harã tinha muitos templos de muitos deuses pagãos. Harã era uma cidade onde você teria muitas chances de enriquecer. E a família de Abraão parou ali, porque tem muita gente que começa uma caminhada com Deus e depois para na terra da oportunidade. Ei,
Você não foi escolhido por Deus para agarrar qualquer oportunidade que cruze o teu caminho. Eu vou dizer de novo: você não foi chamado, você não foi separado para agarrar oportunidades que cruzam o teu caminho. Você foi chamado para uma terra de propósito, e Deus te guiará até o propósito se cumprir. Não pare na terra da oportunidade. O final com Deus é muito mais brilhante, é muito mais empolgante, é muito mais extraordinário do que qualquer oportunidade que você encontre no meio do caminho. Capítulo 11, verso 1. Ora, toda a terra tinha a mesma língua, uma mesma fala. Toda a terra tinha uma mesma língua, uma mesma... Toda a terra tinha uma mesma língua, uma só maneira de falar. Olha o verso 7. Deus disse: eia, desçamos e confundamos ali as suas línguas, para que um não entenda a língua do outro. O que está sendo contado no capítulo 11, na verdade aconteceu do capítulo 8 para o capítulo 9. Vou dizer de novo: o que está sendo contado no capítulo 11 já tinha acontecido do capítulo 8 para o capítulo 9. Ali o capítulo 10, vem comigo, verso 25. E a Éber nasceram 2 filhos. Quantos filhos? O nome de um foi Peleg. Peleg quer dizer divisão. Por que ele foi chamado Peleg? Porque no dia em que ele nasceu, as línguas foram repartidas, e ele nasceu nesse momento. Então o seu pai lhe deu o nome de Peleg, divisão. Você sabe que na igreja tem uns crentes assim, com cara de Peleg, jeito de Peleg, andado de Peleg, conversas de Peleg. Eles te chamam para comer não é porque gostam da sua companhia, porque querem falar mal da liderança. Você está aí? Eles te chamam para comer não é porque gostam da sua presença, querem criticar. Peleg, você conhece ele pelo jeito de andar, pelo jeito de falar, pelo jeito que ele penteia o cabelo. Mas eu quero liberar uma palavra profética hoje. Levanta as suas 2 mãos para o céu. A tua casa será guardada de todo Peleg. Eu declaro e profetizo: Deus está derramando uma unção neste lugar essa noite, que quando um Peleg entrar pela porta da tua casa, ele vai começar a passar mal, pela unção de Deus naquele lugar. Você está aí, irmão? Você está aí, crente? Fala alguma coisa aí, eu vou dizer de novo: nenhum Peleg vai importunar a tua família. Olhe para isso. Verso 32. Verso 31, perdão. Verso 31. Estes são os filhos de Sem, cada um segundo as suas famílias, cada um segundo as suas línguas. Ou seja, as línguas já estavam divididas. Olha o verso 5. Capítulo 10, verso 5. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios, cada qual na sua terra, cada qual segundo a sua língua. Então não está em ordem cronológica. O que foi contado no capítulo 11 já tinha acontecido. Se Gênesis no capítulo 12 não está nos revelando o chamado de Abraão, aonde Deus colocou na Bíblia o relato do dia em que Abraão foi chamado? Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 7. É bem longe assim, que é para a gente ler tudo. Só quem encontrar, me dá um sinal, diga glória a Deus, amém, aleluia. Atos capítulo 7, verso 2 diz assim: e ele disse: homens, irmãos e pais,
ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando esse na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, sai de dentre a tua parentela. Evangelho. Abraão conheceu aqui nesse dia o Evangelho. O que é o Evangelho? Um chamado primeiro a perder e não a ganhar. Quem não estiver disposto a perder nunca vai poder ganhar, porque o Evangelho é um chamado primeiro a abrir mão. Jesus diz: quem quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, mas quem tiver coragem de abrir mão dela, por amor de mim. Evangelho. Sai da tua casa, perdeu a casa. Sai da tua terra, perdeu a terra. Sai da tua parentela, perdeu a família. Evangelho é isso. É um chamado para quem tem coragem de abrir mão. Eu vou dizer de novo, eu não sei quem colocou na sua cabeça que o Evangelho é um chamado a se beneficiar primeiro. O Evangelho é um chamado a primeiro abrir mão para conquistar coisas eternas. Evangelho é isso, abrir mão de coisas terrenas, passageiras, temporárias, para alcançar as que são verdadeiras, eternas. Presta atenção nisso. Sai da tua terra, sai de dentro da tua parentela e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que agora habitais. Presta atenção no texto. Com a morte de seu pai, Deus o trouxe. Não está escrito com a morte de seu pai ele saiu, com a morte de seu pai continuou. Está dizendo com a morte de seu pai Deus o trouxe. Ou seja, a morte de Terá foi responsabilidade de Deus para que Abraão continuasse a caminhada, porque nada e nem ninguém pode se colocar entre você e o seu destino. Eu vou falar de novo. Nada e nem ninguém poderá se colocar entre você e o seu destino. Toda planta que o Pai Celestial não plantou na sua vida tem que ser arrancada. Eu vou dizer de novo. Toda planta que o Pai Celestial não plantou na tua vida tem que ser arrancada. Está cheio de crente assim, ó. Ah, pastor, eu queria cumprir meu ministério, mas a minha família não entende. Ama eles, segue caminhando, porque se você parar, Deus tira eles. Ah, pastor, eu até queria servir no ministério, mas o meu trabalho, você gosta do seu trabalho? Faça o que tem que fazer, senão Deus tira ele. Porque nada e nem ninguém vai impedir você de chegar ao propósito que Deus determinou sobre a tua vida. Eu vou dizer de novo, nada e nem ninguém vai impedir você de alcançar o propósito que Deus determinou para a tua vida. Eu declaro que 2019 será o ano da volta por cima. Eu declaro que 2019 será o ano da virada na tua vida. Eu declaro que 2019 será um ano de novos começos para o cumprimento das promessas de Deus. Aleluia! Preste atenção nisso. Com a morte de seu pai, Deus o trouxe para a terra em que agora habitais. Qual é a terra que agora habitais? Canaã. Deixa eu contar uma coisa para você. Eu cresci na fé, desde as escolinhas da igreja, aprendendo que Deus tirou Abraão de uma terra ruim e levou Abraão para uma terra boa, aonde Deus o abençoaria.
Mas foi só eu aprender a ler para descobrir que isso era uma mentira. Deus não tirou Abraão de uma terra ruim, você estudou. Abraão estava na Mesopotâmia, no crescente fértil, o lugar mais próspero da terra, mais fecundo, mais abundante, mais rico. Deus não tirou Abraão de uma terra ruim. Deus tirou Abraão de uma terra fértil, fecunda, uma terra entre rios, e levou Abraão para um deserto amaldiçoado. Porque Canaã era assim, uma terra de 7 povos, filhos de Canaã, neto de Noé, terra que foi amaldiçoada pelo seu primeiro habitante. Quando Noé plantou aquela vinha, se embebedou, e Cão viu a sua nudez de forma pervertida, fez saber aos seus 2 irmãos, Sem e Jafé, os quais com uma capa de costa cobriram a nudez do pai. Quando o pai voltou a si, ele amaldiçoou Cão, dizendo: maldito seja Canaã teu filho, e lhe descubram a nudez. E Canaã se tornou um homem incestuoso, e a terra de Canaã uma terra de incesto. E aonde há perversão sexual, há escassez de riquezas. Eu vou dizer de novo: aonde há perversão sexual, há escassez de riquezas. A perversão é capaz de destruir grandes heranças, aniquilar grandes fortunas. Quando Abraão chegou em Canaã, Gênesis capítulo 12, verso 10, a terra tinha fome. Não era abençoada, tinha fome na terra. Tanto que ele desceu para o Egito. Pastor, o senhor está doido? A Bíblia diz que Deus ia levar Abraão para uma terra que manda leite e mel. Mas Deus não disse que o leite e o mel manariam da terra. Deus disse que o leite e o mel manariam na terra. Leite e mel são os 2 únicos alimentos na Bíblia, citados na Bíblia, que não têm origem na morte. Qualquer alimento de origem animal tem origem na morte do animal. Qualquer alimento de origem vegetal tem origem na morte do vegetal. Mas o leite e o mel são 2 alimentos que vêm da vida para a vida. O que Deus disse para Abraão, na verdade, é: Abraão, eu vou te levar para uma terra aonde eu darei vida a essa terra, a partir da vida que eu coloquei dentro de você. Não é a terra que me abençoa, sou eu que abençoo a terra. Não é um lugar que me abençoa, sou eu que abençoo os lugares. Não é uma cidade que vai mudar a minha história, mas eu vou mudar a história das cidades. Preste atenção nisso. Deus colocou uma vida dentro de Abraão, que daria vida a tudo que ele tocasse. Abraão chegou em Canaã e havia fome. O que ele tinha que ter feito? Permanecido ali. Porque o diabo cria um cenário sempre contrário à promessa de Deus. Eu te garanto que se o apóstolo René tivesse olhado para Manaus e tivesse olhado para São Paulo e não tivesse firme nas promessas de Deus, o MIR seria em São Paulo. Muito mais fácil, muito mais logístico, muito mais rico, muito mais tudo. Mas Deus plantou ele aqui para mudar a história desse estado, para mudar a história dessa cidade, e para a partir daqui mudar a história de nações. Aonde você pisar com a planta do teu pé, eu vou dizer de novo, aonde você pisar com a planta do teu pé, irmão, se você estiver ali no deserto, se você estiver no deserto, não peça oração por você, mande alguém orar pelo deserto. Porque se você entrar no deserto,
o deserto está com os dias contados. Se você estiver no deserto, o deserto está prestes a virar um jardim. Eu vou te dizer uma coisa, irmão: aonde você estiver, até o deserto vai ter que florescer. O deserto vai florescer. O deserto vai florescer. O deserto vai florescer. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz? Quando Abraão voltou do Egito, se colocou para morar no deserto. E sabe o que aconteceu? O deserto floresceu ao redor de Abraão. Sabe por que nós vivemos na igreja uma levada de uma geração? Eu costumo chamar de geração Rolling Stones. São pedras rolantes que rolam de igreja em igreja e nunca se fixam, nunca tem compromisso com ninguém. Porque alguém colocou na cabeça deles que paredes podem abençoá-lo. Alguém colocou na cabeça deles que estruturas físicas e materiais podem abençoá-los. Então eles mudam de uma igreja para outra, buscando a bênção. Mas a bênção não está nas coisas. O mir não é o que é porque aqui tem som, porque tem ar-condicionado, porque tem cadeira. O mir é o que é por causa das pessoas que Deus plantou aqui. Esse ministério só é o que é por causa da vida e da autoridade e da unção que Deus colocou dentro do senhor, apóstolo. Não tem nada a ver com paredes. Se o senhor não estivesse aqui, essas paredes não existiriam. Não são as paredes que nos abençoam. Não adianta mudar de igreja, tem que mudar de coração. Não adianta mudar de igreja, tem que mudar de coração. Não são os lugares que determinam a nossa bênção. Nós é que determinamos a bênção sobre os lugares. Eu vi uma reportagem no Globo News que me deixou escandalizado. Um homem no Rio de Janeiro que ficou milionário. Sabe como? Catando papel, ajuntando lixo. E eu falei para mim mesmo: como alguém pode ficar milionário catando lixo? Aí eu falei com o Senhor, falei: Senhor, como alguém pode ficar milionário catando lixo? Um homem que juntava papelão anda de BMW, tem uma empresa de reciclagem que vale milhões. Aí o Espírito Santo falou comigo: Eduardo, não é o que se faz, é quem faz. Tem médico que nunca prospera, tem lixeiro que fica milionário. Vou dizer de novo: tem engenheiro que nunca prospera e tem lixeiro que fica milionário. O repórter perguntou para ele: qual é o seu segredo? Ele falou assim: não sei explicar, mas de uma coisa eu sei, sempre fui dizimista. Eu sei que a televisão não gosta que a gente fale isso, mas eu sempre fui dizimista. E eu entendo que essa bênção vem de Deus. Você pode perder tudo no paraíso e alguém pode prosperar no deserto, porque não é o lugar, é você. Quando Ló se separou de Abraão, ele foi para todas aquelas campinas do Jordão. Sabe o que a Bíblia diz? Toda bem regada. Era como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Era como o jardim de Deus. Ló separou de Abraão, foi para o paraíso. Como Abraão tinha dito: se escolheres a esquerda, eu me obrigarei a ir para a direita, e se você escolher a direita, eu me obrigarei a ir para a esquerda. Não restou para Abraão outra opção senão o deserto do Negueb. Ló foi para Sodoma, que era como o jardim de Deus. Abraão foi para o deserto mais seco da Judéia. Ló saiu de Sodoma com a roupa do corpo e 2 filhas. Perdeu tudo que tinha no paraíso. Sabe o que a Bíblia diz de Abraão?
prosperou no deserto. Não é aonde se está, é quem está. Sabe por que você tem medo de ser enviado? Porque você não entendeu que o que Deus colocou dentro de você é maior do que qualquer lugar que você pode ir. Você está conseguindo entender? Diga amém. Não são os lugares que vão mudar a nossa realidade. Nós é que vamos mudar cenários e realidades. Nós vamos mudar condições, histórias de lugares, regiões inteiras. Eu digo que o apóstolo René é uma voz profeta latino-americana para alcançar as nações. E por quê? Porque Deus colocou dentro dele algo que tem impactado, que tem mudado, que tem transformado, que tem liberado, que tem desatado. Ele só entendeu isso, senão ele ia procurar uma cidade melhor para fazer ministério. Você está aí, irmão? Fale alguma coisa. Eu quero que você acorde amanhã, olhe para essa cidade e diga para ela: Manaus, o que está dentro de mim vai mudar tudo que há de ruim em você. O que está dentro de mim vai mudar tudo que há de fraco em você. O que está dentro de mim vai transformar tudo que há de dor em você. Só para a gente encerrar, eu preciso te dizer isso. Pouca gente sabe, mas eu vou te contar. Desde o dia em que Abraão saiu, não saiu à procura de uma terra, porque o texto hebraico disse Lech leha, saia para ti mesmo. Abraão não saiu em busca de uma terra, Abraão saiu em busca dele mesmo. Deus não disse saia para achar uma terra, Deus disse saia para ti mesmo. Abraão saiu em uma peregrinação, aonde Deus levaria Abraão a conhecer quem verdadeiramente é Abraão. Porque nem Abraão sabia quem ele era. Nem Abraão sabia quem ele era. Por isso Deus disse: te levarei a conhecer quem é de verdade o Abraão. Agora, você só se conhece o dia que Deus te pede algo. Enquanto Deus não te pede, você pode viver atrás de uma máscara. Mas é na hora que Deus te pede é que são elas. Sabe por quê? Porque as nossas ofertas revelam quem somos. Quando ao cabo de uns dias Caim levou uma oferta ao Senhor, a Bíblia não diz que Deus rejeitou primeiro a oferta. A Bíblia diz que Deus rejeitou primeiro a Caim, porque Deus enxergou Caim na oferta. Caso contrário, bastava Deus dizer: Caim, eu não gostei dessa oferta, busca outra. Por que Deus não pediu para Caim buscar outra oferta? Porque ele traria outra oferta tal qual a primeira. Porque ninguém pode ofertar diferente daquilo que é. A sua oferta revela exatamente o seu coração. Se Caim trouxesse 10 vezes ele traria uma oferta que Deus não aceitaria. Então Deus não mandou ele mudar a oferta. Deus não disse: vai lá e troque a sua oferta. Olha o que Deus disse: se você fizer o que é bom, mude o seu coração. Quando você mudar o seu coração, a sua oferta vai mudar, porque ela reflete você. Quando Abel levou a oferta, Deus não aceitou primeiro a oferta, Deus aceitou primeiro a Abel, porque ele viu Abel na oferta. A oferta revela quem nós somos. Você sabe que quando Abraão ouviu de Deus: toma Isaque, teu filho, teu único filho, leva-o à região de Moriá, ali te mostrarei uma montanha, sacrifica-o sobre a montanha para mim. Nem Abraão tinha ideia que ele era capaz de fazer isso, até o dia que Deus pediu. Quando Deus pediu,
Abraão descobriu um Abraão que nem ele conhecia. Toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem amas. Um dia eu estava dando uma aula na escola sobre isso, e um pastor levantou a mão e disse: pastor, Isaque não era o único filho de Abraão não, tinha Ismael. A Bíblia errou? Eu falei: a Bíblia nunca erra, é você que não reconhece os feitos de Deus. O pai de Ismael não é Abraão, é Abrão. Teve Abrão um filho e deu o seu nome Ismael. Teve Abraão um filho e deu o seu nome de Isaque. Quando Deus faz nascer de novo, irmão, é nascer de novo mesmo. Começa uma nova história, nasceu um novo homem, nasceu uma nova mulher. Toma Isaque, teu único filho, a quem amas. Observe, Deus não pede nada que Ele não ame, porque Deus não quer o que não é importante para você. Uma irmã me perguntou assim: pastor, como eu sei o que Deus quer de mim? Eu disse para ela: eu sei. Ela falou: mas como o senhor sabe se eu tenho orado e orado e orado e nem eu sei? Eu falei: a senhora não sabe porque não quer saber, eu sei. Ela falou: então o que que Deus quer de mim? Eu falei: qualquer coisa que você não queira entregar. Quando você quer entregar, Deus já não quer mais. Traz Isaque, levou Isaque, morreu? Morreu? Que ele levou. Se ele tivesse duvidado um só minuto no coração, esse menino morria. Quando Abraão chegou lá, e aqui eu encerro, no pé do monte, ele disse aos moços que estavam com ele: fiquem aqui, porque eu e o moço subiremos, eu e o moço adoraremos, e eu e o moço... Será que Abraão já sabia que Deus não ia deixar ele matar o menino? Não, ele não sabia. Mas por que ele disse isso? Por causa da fé. Porque Abraão não subiu com o menino para matá-lo, Abraão subiu com o menino morto. Você sabe que toda oferta tem que morrer duas vezes. Se ela não morrer duas vezes, dificilmente ela vai trazer para você o que ela deve trazer. Dificilmente ela vai devolver para você o que ela tem que devolver. Porque a oferta tem que morrer duas vezes. Por exemplo, Jesus morreu na fundação do mundo, depois na cruz. Toda oferta tem que morrer assim, duas vezes. Não diz o texto: cordeiro morto desde a fundação do mundo. A oferta primeiro morre no meu coração, depois ela morre em realidade. Não adianta eu colocar no altar se eu não matar no coração. E não adianta eu matar no coração e não colocar no altar. Toda oferta tem que morrer duas vezes. E Deus só recebe a oferta morta. Deus não pode receber a oferta viva. Deus só pode receber a oferta depois que ela morre dentro de você. Jesus na cruz disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, Deus, por que me abandonastes no sábado? Porque está falando. E Deus não pode pegar uma oferta viva. Mas leia o texto depois que ele morre. Quando ele diz: na tua mão entrego o meu espírito. A Bíblia diz que Deus montou na asa de um querubim e desceu nas asas do vento. Quando Abraão levou o menino, no coração de Abraão já estava morto. Eu vou dizer de novo: quando Abraão levou o menino, no coração de Abraão já estava morto. Por isso que em Hebreus revela que Abraão subiu crendo que Deus era poderoso para trazer um menino de volta dos mortos. Ele não subiu crendo que Deus ia poupar, ele subiu crendo que Deus era poderoso para ressuscitar. Escute isso. Mas
Mas desde o dia em que Abraão saiu com Ló, apóstolo, até o dia em que Ló foi embora, Deus não falou com Abraão de novo. Leia com atenção. Você vai ver que Abraão sai e Ló vai com ele. Daquele dia em diante, Deus não fala com Abraão de novo, porque existem pessoas que podem impedir o seu relacionamento com Deus. Eu vou dizer de novo: existem pessoas que impedem a sua unção, existem pessoas que impedem a sua bênção, a sua prosperidade, existem pessoas que impedem o seu crescimento espiritual, existem pessoas que são um Ló na sua vida e não devem estar com você. Houve uma confusão entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Deus permitiu. Sabe o que aconteceu? Ló foi embora. Sabe o que Abraão fez? Foi atrás. Deus permite a confusão para levar o Ló embora da sua vida. Você vai atrás, fica com dó. Deixa eu te dar um recado da parte de Deus. Deixa ir embora o Ló da tua vida. Deixe ir embora o Ló da tua vida. No dia em que Ló foi embora, Deus falou com Abraão. Sabe o que Deus falou? Levanta agora os seus olhos e veja. No dia em que Ló foi embora, Deus falou a Abraão: levanta agora os teus olhos. Sabe o que quer dizer Ló? Véu. Deus não podia falar para Abraão ver se ele tinha um véu na face. Mas no dia que o véu foi removido, Deus disse: levanta agora os teus olhos e veja. Pastor, você está dizendo isso, você não conhece a história minha com ele. Me traiu, eu abençoei, eu ajudei, foi ingrato, eu fui lá, ajudei de novo. Sabe o que nós somos? Bobos. Porque não aconteceu tudo que aconteceu porque ele quis, nem porque você quis. Aconteceu tudo que aconteceu porque Deus permitiu para tirá-lo da sua vida. Tem gente que não vai embora de você, Deus é quem remove. É você que pensa que está indo, não está não, Deus está tirando. Eu vou dizer de novo: Deus vai tirar todo o Ló da tua vida, Deus vai tirar todo o empecilho, Deus vai remover todo o véu. Posso te dizer uma coisa? 2019 é um ano de novos começos. Então levanta agora os teus olhos e veja o que Deus tem preparado para você. Aleluia. Levante as suas duas mãos para o céu. Olhe lá para cima, para onde está o trono de Deus, e diga: eu recebo. Não, levante as duas mãos bem alto. Abra bem a palma da sua mão, porque a unção descende do céu. Olhe lá para o alto, para onde está o trono de Deus, e diga: eu recebo. Diga: eu recebo essa palavra. Diga: toda a vida de Deus habita em mim, e os lugares, as coisas não têm poder de me abençoar, mas eu nasci para abençoar coisas, lugares, pessoas. Ei, eu vou te declarar e você glorifique a Deus. Do seu lado, até o deserto vai ter que florescer. Vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer, vai florescer. Deus te abençoe. Esse foi o dia que o Senhor fez, para você se alegrar e se regozijar nele. Não saia não, por favor. Dê as mãos, por favor. Deus hoje conversou conosco desde o início desse culto.
E Deus quer que a gente seja batizado nas suas águas. Hebreu é ser limpo, santo, puro e transparente. Isso é ser hebreu. Ser limpo. Ser batizado nas águas de Deus. Ser batizado nas águas do Espírito. Ser cheio dos dons de Deus. Quando Deus chamou Abraão, não o chamou sozinho, o chamou com sua casa e com restrições. Não leve aquilo que te impede de ver. Não leve aquilo que não te dá direito a perceber o que eu tenho para você. Você vai passar pelas águas. Nós precisamos passar pelas águas de Deus, queridos. É um novo começo. Na Bíblia tem 9 tipos de batismos. Mergulhos. A palavra batismo em hebraico é tivilá. Descer para aparecer uma outra pessoa. E Deus quer te batizar de uma forma diferente. Tudo começa com a família. Tudo começa com a nossa casa. Nossa família precisa de um batismo, de mergulhar nessas águas. Abrir esse entendimento de que começa um novo tempo sobre nós. Quem entende isso, diga amém. Levante as duas mãos, solte as mãos e levante as mãos. Diga: eu quero ser batizado nas águas de Deus. Eu preciso ser um hebreu limpo, puro, transparente, santo, nas minhas atitudes, na minha vida, na minha história. Queima em mim, Senhor, o teu chamado. Eu preciso dizer sim para o Senhor, ainda que seja arrancado do meu conforto. Tu és o Deus do novo começo. Eu te glorifico por isso. Amém. Quando eu vim para Manaus, eu disse para Deus: Senhor, meus pais estão avançando na idade. E meu pai já está velho. Meu pai tinha 74 anos de idade. Deus disse: se essa é a condição para você ir para Manaus, eu resolvo hoje. Eu disse: não entendi. E eu vim na obediência, deixando minha igreja, meus irmãos, meus parentes, meus amigos de infância que eu batizei, deixando minha cidade, deixando o meu povo e vindo para cá sozinho. 2 anos no inferno. Manaus me rejeitou 2 anos. E eu segurei firme o legado. E hoje somos esse lindo avivamento. Como Deus está abrindo a nossa mente e tirando os véus, removendo os lós. Os lós não são só uma pessoa, os lós são situações. Deus está removendo. Então você vai levantar as duas mãos e vai gritar: pela família. As duas mãos, levante as duas mãos e grite: pela família, e pelo reino, todo ló saia, em nome de Jesus, da minha vida, da minha empresa e dos meus negócios. E eu declaro que eu viverei o melhor ano da minha vida, e minha família vai desfrutar do melhor ano da sua história. Só quem crê reaja como crê. Dá o seu grito de vitória a Ele.
Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentiva de Jesus Cristo, Filho, a comunhão e consolação do Espírito, repouse sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém.